Muito boa noite, gente, que prazer estar aqui com vocês. Eu quero trazer com muita paixão. Eu sempre fico muito triste, as meninas sabem, quando a gente vê psicólogos, ebiatras, educadores falando tão mal da adolescência, falando da adolescência como uma idade, como uma aborrecência, cheio de mitos, né? Com pouco conhecimento, com pouca profundidade, mas o quanto que profissionais dizem que a adolescência é a fase que só tem que esperar passar, que é a aborrecência, que é uma fase terrível, que os adolescentes são todos drogados, que os adolescentes são todos viciados em tela. Então, a gente traz aqui, né, contrapondo esse olhar tão superficial, tão sem sentimento, tão sem generosidade, sem amorosidade, sem empatia para a adolescência. A gente traz a adolescência como a fase mais potente do ser humano, né? O segundo nascimento, quando você tem uma energia incrível de vida, ou pelo menos deveria ter, né? A educação tradicional diz que todo adolescente é rebelde, e eu digo que todo adolescente luta por ele mesmo, né? A maioria. Hoje a gente está vendo um apagamento nessa adolescência, mas o normal seria lutar por ele mesmo. A rebeldia vem da opressão. Então, a rebeldia é um resultado da educação tradicional, né? Não é uma característica da adolescência. A neurociência traz com muita força o que é normal da adolescência. Essa energia de vida, essa vontade de ajudar o outro, essa potência amorosa, essa generosidade. Então, a gente sabe que é o segundo nascimento porque realmente é uma repetição ali do primeiro, só que agora com mais autonomia. Então, esse adolescente já enfrenta esses pais, já luta por sua integridade, né? Muitos perdem de novo a autenticidade, muitos lutam por essa segunda chance de estarem conectados com os pais, e muitos estão ali já apagados na adolescência. O que a gente diz é que quando chega uma família, e o que o educador parental em educação positiva tem como máximo é sempre prezar pelo relacionamento. A nossa prioridade é sempre o relacionamento. Então, ao contrário da educação tradicional, que põe medo nos pais sobre esse adolescente, faz esse adolescente ter medo dos pais, né? Manda impor com força o que não pode, o que pode. Nós, da educação positiva, a gente convida esses pais para um revisitar da própria adolescência, para ter um pouco mais de empatia com esse adolescente, e a gente convida sempre para o relacionamento. É impressionante o que acontece quando os pais fazem esse caminho, né? Do olhar, do atender necessidades, do estar disponível para esse adolescente, de confiar no que o adolescente traz, né? A gente traz também muito isso na educação positiva, na confiança desse ser humano, que esse ser humano está mais conectado à natureza humana. Então, quando a gente confia na criança e quando a gente confia no adolescente, tem pouquíssimas chances da gente errar. Eu quase digo que nenhuma chance da gente errar. O negócio é que, muitas vezes, a gente não sabe interpretar o que eles têm a dizer. O nosso caminho aqui, muito é de falar também, porque foi quando começamos, a gente sempre tem uma educação voltada para esse adulto, né? Para atender expectativas do adulto. Então, a gente não conecta para corrigir, a gente conecta para conectar. A gente não fala de respeitar para depois ser respeitado. A gente fala de respeitar
porque os nossos filhos são dignos de respeito. As crianças são dignas de respeito. Então, a gente não pensa só no que a gente vai colher, porque, na verdade, somos nós que precisamos mudar, né? Então, o nosso caminho vai ser sempre esse, de pensar no relacionamento. E o quanto a gente sabe que é só disso que eles precisam, é só disso que eles precisam para viver a vida deles como deve ser vivida. O bullying é um tema, hoje, um dos temas mais discutidos na adolescência, da educação tradicional e com os profissionais que trabalham com a educação tradicional. O bullying é simplesmente uma falta de surra, uma falta de limites, né? A educação tradicional gosta muito de trazer isso, né? E o quanto isso coloca medo em nós que estamos virando e mudando paradigma. Para nós que estamos tirando esse óculos da educação tradicional, é sempre muito desafiador quando uma pessoa chega para a gente e fala assim, mas e o limite? Mas e o limite? Né? Então, eu venho trazer aqui o olhar do bullying, que hoje também a gente fala assim, suicidou porque estava sofrendo bullying. Se corta porque sofre bullying. E a gente precisa entender que o bullying é uma forma de se relacionar aprendida na infância. O bullying é uma forma de se relacionar que o adolescente traz da infância com muita força. Então, a gente tem no contexto do bullying o agressor, a vítima e o espectador. Todos estão no mesmo contexto dentro das famílias. Às vezes é muito difícil para a gente escutar isso, porque também é muito difícil da gente reconhecer as nossas violências com os nossos filhos, com os nossos pacientes, com os nossos alunos, e a gente acha um absurdo quando a gente escuta isso pela primeira vez. Mas quando a gente começa a sentir, então, como são as dinâmicas nessas famílias que os meninos fazem bullying, sofrem bullying ou são espectadores passivos do bullying. Normalmente eles estão ali dentro de casa ou sendo agredidos, e aí a gente não vai falar só de agressão física, né? A gente sabe disso. E esse menino chega na escola, chega num contexto social, porque ele busca pertencimento também, e ele vai, lógico, tentar se colocar ali num lugar, porque é um lugar confortável e conhecido para ele, ou de estar ali como vítima, ou de estar como agressor. Muito delicado sempre falar sobre isso. Mas a gente sabe que esse menino, mesmo que agride, o bullying é o mesmo que depois também sofre e que às vezes sofre em casa, porque é um contexto de abuso de poder. O agressor é sempre o mais forte, o mais popular, o que as pessoas mais percebem um estilo todo-poderoso, né? Mas esse mesmo todo-poderoso que abusa do poder, muitas vezes vira também a vítima, né? E a vítima, quando encontra um mais fraco, isso é muito comum nas escolas. Então, existe um menino que sofre bullying, daquele que é mais forte, e esse vítima de bullying, que sofre bullying desse mais forte, quando chega um coleguinha mais novo, começa a praticar. E ele começa a praticar e simplesmente transferir. E a gente sabe, esse contexto vem das famílias. E como que é a nossa ação no bullying, né? Mostrar para essas famílias o quanto esse contexto é conhecido dessa criança e o quanto é importante, primeiro, essas famílias olharem para elas mesmas, olharem para as dinâmicas das relações, mudarem as dinâmicas das relações com muita humildade e honestidade, né? E fazer com que esse adolescente comece a ter ali um vínculo saudável, né? Um apego ali, um apego seguro naquela família, para que ele possa realmente ter relações saudáveis na escola ou nos contextos sociais. As drogas é um outro problema muito comum na adolescência, que na educação tradicional eu escuto muito, é fraco, os pais não controlam, é só deixar de castigo, arranca a porta do quarto, que eu quero ver, escuta. Eu tenho pais que chegaram no consultório que já tinham colocado câmeras secretas em todos os pontos da casa, que colocam aqueles aplicativos para poder estar vigiando o adolescente, e isso
a gente sabe, não adianta nada, só afasta esses adolescentes ainda mais. Esse adolescente já vem de um contexto de anestesia, ele já percebeu que a gente sabe que o vício sempre vem de vazios emocionais. O vício vem para aquela pessoa que precisa de uma anestesia. Na educação positiva, a gente não trata o vício, a gente trata a dor que causou o vício. E a dor que causou o vício é a ausência do sentir, é a falta de relacionamento, é a dificuldade de se expressar emocionalmente dentro de casa, né? É o não encontrar um lugar de pertencimento, é não encontrar um lugar de amor. Então, a gente trata o relacionamento. A gente cuida dessa mãe e desse pai que estão ali precisando muito de nós, mas a gente tem o foco no adolescente, trazendo a adolescência como resultado da infância vivida sempre. Então, geralmente, né, é muito doloroso para os pais, porque são pais que já estão desesperados, há uma procura fabulosa, assim, enorme de pais na adolescência. A gente sabe o quanto a sociedade está adoecida. Então, o educador parental que vai para a área de adolescência, ele tem uma procura muito grande, porque os pais estão ali já sabendo que é a última chance, sabendo que precisam fazer alguma coisa, porque já estão nesses lugares, esses desafios de comportamento que são desesperadores. A sexualidade, eu quero trazer aqui, a gente pode falar de sexo, sexualidade, hoje eu não vou aprofundar tanto, falando aí da minha prática, né, e da nossa prática na escola. Primeiro, pensar que somos seres sexuais. Sexualidade é sobre energia de vida. Então, quando eu falo de problemas de sexualidade, eu posso falar do apagamento que a educação tradicional traz. A educação tradicional traz um apagamento extremo, e esse apagamento leva a outras consequências, né? Por exemplo, a Flavinha vai falar daqui a pouco, mas esse apagamento leva à automutilação, esse apagamento leva à pornografia, esse apagamento leva para o vício em telas. Então, esse apagamento esgota energia, esse apagamento leva esse menino para dentro do quarto, e ele fica ali dentro do quarto o tempo inteiro, né? É preciso falar sobre sexo com os nossos filhos. É preciso uma educação sexual. A educação tradicional nos colocou medo de falar sobre sexo com os nossos filhos, medo de falar sobre sexualidade, medo de falar sobre orientação sexual. A educação tradicional acha que se a gente fala sobre sexo com os filhos, isso estimula eles a fazerem sexo. A educação tradicional acha que esse é um assunto que deve ser proibido dentro das casas, porque estimularia a fazer. A educação tradicional traz que não deveríamos falar sobre pornografia. A educação tradicional fala simplesmente para a gente controlar os nossos filhos, para a gente não confiar nos nossos filhos, para a gente vigiar os nossos filhos. E a gente sabe que isso leva a mais rebeldia, a mais sensação de injustiça, a mais dor, a mais distanciamento, né? Então, e o quanto é importante, e a educação tradicional ainda diz que a orientação sexual, né, a gente vive em ambientes heteronormativos, e o quanto eles ainda trazem, né, na educação tradicional, que não se deve deixar os meninos verem um casal homoafetivo se beijando, o quanto aquilo se torna proibido, e o quanto isso massacra, o quanto isso mata esses meninos por dentro, né? Porque eles não encontram lugar de fala, eles não encontram lugar do sentir, eles vão se apagando, e a gente sabe, a epidemia de suicídios aí tá para comprovar tudo isso. Flavinha, eu acho que você pode... Que triste, né, gente? Vocês conseguiram... Gente, eu ficaria ouvindo a Ju por muito tempo. Ju, eu ficaria te ouvindo aqui, porque a gente consegue ver como é palpável a distância, o abismo que a educação tradicional tem da matriz humana, dos ritmos biológicos que a gente apresentou nas outras aulas, de toda uma consequência, porque, olha só, gente, a forma como que a gente vê a educação tradicional vê a adolescência, né? E a adolescência vem
e a educação tradicional nos mostra que aborrecente, e nós estamos lá com a educação positiva lutando para dizer é um reflexo da infância vivida. E até quando nós, da educação tradicional aqui registrada em nós, acreditamos que a agressividade é um mau comportamento. Quem aqui e que já não cresceu que nem eu vendo a Super Nani e que não achou que uma criança que está batendo, que está mordendo, que está ofendendo, que está fazendo qualquer outro tipo de comportamento por ser um ser humano totalmente impulsivo, corporal, que não tem vocabulário, não tem desenvolvimento de neocórtex pré-frontal, não consegue pensar em tempo e espaço, portanto, não manipula, não consegue ter um pensamento abstrato, portanto, não entende um contexto. Se a gente pega e se abraça na ciência que a educação positiva se baseia, a gente não olha para a agressividade como um mau comportamento. A gente olha para a agressividade como uma comunicação. Mas como nós todos fomos invisibilizados? Vocês já assumiram para o coraçãozinho de vocês que vocês foram crianças invisíveis? Por isso que o nosso documentário tem esse nome, né? Fomos crianças invisíveis para uma educação tradicional que nos dizia: não bate, não morde, feio. A Eva vai me chutar? E aí, gente, olhando para a adolescência, bullying, drogas, sexualidade, que esse a forma de me colocar no mundo, a forma com que eu me vejo, a forma que eu me expresso, não é sobre parte genital mesmo. Como não expressar de uma forma agressiva, que é uma defesa do ser humano frente a esse mundo que para mim é hostil? Com esse olhar mais ampliado, desaprendendo um pouco da educação tradicional, olhando para os ritmos biológicos, para essas crenças, olhando para a adolescência para uma outra forma, olhando para o bullying de outra forma, que a gente começou de cima para baixo, lá para a adolescência, reflexo de uma infância vivida. O que você plantou a infância toda? Como não ter um ser humano agressivo? Se eu não tenho um ser humano agressivo, o que eu tenho? Uma criança que coopera o tempo inteiro. Tem alguma menina boazinha aqui? Quando a agressividade não pode ir para fora como um movimento natural do ser humano, a agressividade é funcional, natural, esperada e saudável, ela não pode ir para fora, que é um movimento natural que precisa de uma borda, de um adulto que direcione essa agressividade, que ensine comunicação verbal, que ensine a criança a estabelecer limite com os outros, que ensine ela a nomear as necessidades básicas dela. Se não tem esse adulto, essa agressividade com pura cooperação que a escola da educação positiva te ensina. Uma criança coopera o tempo inteiro, de forma direta e indireta. Sobreviver, você se tornou a obediente. Você se tornou a boazinha. Você se tornou a que não sabe escolher o sabor da pizza. Você se tornou a que não quer incomodar. Você se tornou a que é indefesa aprendida. Te ensinaram a ser indefesa. Te ensinaram a não saber dizer não. Te ensinaram, pior ainda, a não dizer sim para você mesma. Como que hoje eu vou ser uma profissional e vou enxergar uma criança se eu nem me vejo? Como? Como? Se eu não consigo me amar, se eu não consigo estabelecer os meus próprios limites. E aí, gente, essa agressividade que tem esses dois caminhos. Quem assistiu o nosso documentário viu a Ju falando lindamente. Ou ela vem para dentro ou ela vai para fora. Se ela não tem essa margem que a educação positiva traz para vocês constantemente. E aí, a gente vê o que a Ju acabou de falar. O boom de automutilação. Que é um comecinho. Ju, quantos bebezinhos, quantas crianças que você já relatou no nosso trabalho, em live gratuita na página da Escola Educação Positiva, que já começam a se arranhar, arrancar a sobrancelha, arrancar cílio, se bater, arrancar a cabeça, bater cabeça na parede. Se lembrem, uma criança não deixa de amar os pais porque a Maia desenhou para você. A partir do momento que eu estou rasgando meu coraçãozinho, eu estou deixando de me amar.
E isso faz com que eu entre na automutilação, que eu comece comportamentos autolesivos, que eu comece a me autodestruir. Por quê? Porque eu sinto que a minha existência não tem espaço. E, gente, numa sociedade que nega a natureza humana, uma sociedade que um bebê já nasce no patriarcado se violentando, e que uma sociedade que é totalmente normalizado, não deixa no colo que vai acostumar. Melhor para a escola quanto antes, melhor. Não, não é. Uma escola que hoje é sustentada em bases que não são centradas para a criança. Aí vejam, imaginem comigo, eu tenho todo um pulso natural, eu sou conectada com a minha natureza muito mais com os meus pais que já passaram por uma educação tradicional. E eu venho dessa casa que me desconecta de mim, me exigindo obediência, me exigindo que eu seja um submisso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não me dando voz, me botam na escola e me racionalizam. Fica parado, fila. E criança é movimento, criança é psicomotora. Criança precisa estar constantemente aprendendo que profissionais de escolas, pais e mães, quando vocês pegam uma criança que estão com um comportamento agressivo, a escola geralmente fala, mãe, fala com ele que hoje foi um dia triste, ele bateu. A escola tradicional continua sendo totalmente centrada nos adultos e desconhece a ciência do desenvolvimento humano. Então, é natural que essa criança seja agressiva. A questão é, a escola olha para essa criança como opositora, como desafiadora, como uma criança que não está se submetendo às minhas normas. E aí, Lívia, como não ter um boom de diagnósticos quando estou desde cedo negando a natureza humana? E é essa vontade, né, de o caminho que as escolas acabam nos obrigando, né, através de um rótulo, através do comportamento da criança, que não permite que a professora continue com o seu fluxo, com aquelas aulas onde as crianças se acostumam com aquilo que ela apresenta, aceitam aquilo que ela apresenta, né, sem perceber que existem crianças que não se corrompem, que têm a sua integridade e que buscam, sim, né, movimentar esse adulto para mostrar, para entender as necessidades humanas, o que eu preciso nessa sala, o que eu preciso para que a minha atenção esteja com você, como eu preciso de vínculo, como eu preciso de envolvimento para estar aqui atento, né? Enfim, então, o quanto as escolas nos fazem, né, buscar diagnóstico para as crianças, isso a educação positiva vai mostrar demais, porque enquanto a educação tradicional quer mesmo rotular todo e qualquer indivíduo que não entre nessa caixa e que não se adequa a essas regras, que não seja obediente, ou seja, que pare de pensar, que não se expresse para servir a alguém, a educação positiva vem nos mostrar que todos nós temos uma essência, né? Que todos nós temos necessidades e que todo comportamento, ele é uma comunicação. Então, quanto desses diagnósticos, gente, são comunicações dessa criança que nós insistimos em rotular. Inclusive, sem pensar no quanto que este rótulo vai agora mais ainda, enquanto essa criança não se corrompia até então, que buscava as suas necessidades, que se comunicava com o seu comportamento, no rótulo eu começo mesmo, né, agora essa autoestima, né, eu começo a desintegrar mesmo, eu começo a violentar essa autoestima para que esse indivíduo se adeque àquilo que eu espero. Então, na educação positiva, a gente vai ampliar mesmo esse olhar para o diagnóstico, para a forma como a gente enxerga essa criança, parar de enxergar os pais, parar de enxergar a escola, parar de enxergar tudo que eu coloco nessa criança por ela não se adequar a essa sociedade, e independente, né, desse comportamento, o que essa criança comunica, como as minhas atitudes podem fazer com que essa criança super sensível... O que é um diagnóstico, gente? É quando tem um indivíduo que é super sensível, que ele
não caminha, não permite que seja corrompido, que ele solicita, e quando a gente vai simplesmente recalcando todas as necessidades e buscando um diagnóstico, a gente está mais ainda violentando esse indivíduo, porque ele, como ele é super sensível e ele demonstra suas necessidades com muita clareza, quanto mais a gente rotula e quanto mais a gente não enxerga para essa criança e ainda quer somente conduzi-la, mais a gente a violenta, e aí sim, esses comportamentos, a gente fala que eles estão se deslocando, né? Então, enquanto a criança tinha antes uma necessidade, agora ela tem literalmente um comportamento que a degrada cada vez mais, porque ela precisa estar sendo submetida a atender esse adulto, né? A atender a escola, né? Então, quanto a gente, como sociedade ainda, na educação autoritária, gente, não aceita a diferença. A gente quer mesmo garantir que todos entrem, né, numa linha única de pensamento, ou seja, a gente não respeita o indivíduo e as nossas necessidades humanas né, e não compreende de ciência e desenvolvimento humano. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o desfraude. Gente, desfraude é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é um dos problemas que eu mais tenho no consultório, resultado da educação tradicional, né? Vejo consequências seríssimas nas crianças, nos adolescentes, né? E, inclusive, nos pais, nos pais das crianças que vão até o consultório, o quanto é terrível o que a gente faz com as nossas crianças, porque as excreções, o xixi e o cocô, é um ritmo biológico, faz parte da nossa biologia. A gente tem 4 ritmos biológicos, que são o sono, a alimentação, as excreções e o movimento. Quando a gente interfere em qualquer um desses 4 ritmos biológicos, quando a gente interfere na biologia humana, a gente está interferindo na natureza humana. E quando eu interfiro na natureza humana, eu estou fazendo esse ser se desconectar dele para poder atender necessidades minhas. Então, quando em qualquer... E aí a gente vai falar de desfraude respeitoso, tem várias pessoas que falam, mas não é sobre isso. Não deveria nem existir essa palavra desfraude, né? Porque deveria ser uma coisa que acontece biologicamente, naturalmente, sem nenhuma interferência do adulto. A gente fala que os ritmos biológicos deveriam ser observados e facilitados. A gente nunca deve interferir. Todas as vezes que eu interfiro no sono, na alimentação, nas excreções, no movimento, eu estou gerando naquela criança uma falta de percepção do próprio corpo, porque ela começa, para atender às minhas necessidades, se desconectar das delas. É um dos primeiros passos para minar a autoestima dos nossos filhos, né? O desfraude ainda tem uma coisa mais séria, porque essa criança quer tanto atender às nossas expectativas, e as expectativas da escola e sociais, porque a educação tradicional impôs um número, né? 1 ano e 8, 1 ano e 10, 2 anos, 2 anos e meio, não sei de onde tiram isso, né? A gente tinha algumas falas na pediatria que também vêm dessa educação tradicional, né? Então, a gente é muito violento nesses conceitos. Então, a gente falava 2, 3 anos, hoje a gente já fala 5 anos para o desfraude diurno, 7 para o desfraude noturno. Olha como a gente vai expandindo, porque os estudos vão vindo, porque as consequências vão aparecendo, né? O quanto a gente fica preocupado em dar um diagnóstico numa criança que não desfraudou, né? A criança que não desfraudou aos 6 e não tem nenhum outro sintoma, ela só não desfraudou. E a gente precisa sempre pensar que essa necessidade de conexão, que a criança se comunica como pode com o cuidador primário, uma das coisas que ela consegue, né? Uma das 4 coisas que ela consegue, pelo menos, continuar lutando por ela mesma, é nos 4 ritmos biológicos. Então, as consequências são desastrosas. As consequências mais graves são a constipação, a perda fecal, a perda urinária, né? A enurese noturna, porque eu vou fortalecendo tanto o músculo, porque essa criança começa a não mais estar conectada com o corpinho dela, então ela retém o tempo todo para agradar o adulto. Então, é óbvio que à noite, a hora que ela relaxa,
e não tem esse olhar Ai, que bom. do adulto, ela relaxa e solta o xixi todo que acumulou ali durante o dia. Então, se tem uma coisa que a gente precisa, né, e na educação positiva a gente traz isso com muita força, a gente tem uma aula só sobre ritmos biológicos e aulas muito detalhadas sobre cada ritmo, o sono, a alimentação, o movimento e as excreções. A gente vê o quanto a nossa interferência vem adoecendo as nossas crianças. A interferência no sono adoece, a interferência na alimentação adoece, a interferência nas excreções adoece. Muitos adultos com disfunções sexuais por causa de treinamento precoce, de tirada de fralda, né? Não precisa haver treinamento. Na educação positiva, a gente diz: observe e facilite. Acompanhe, só vá ao banheiro de porta aberta, né? Essa criança vai ver, uma hora ela vai tirar. Quando essa fralda estiver funcionando como cueca e calcinha, é hora de tirar. Então, quando essa criança está falando, mamãe, quero fazer xixi, papai, quero fazer cocô, você leva ao banheiro, a fralda está sequinha, você tira, coloca a fralda de novo. Passou um tempo assim, você pode perguntar: filho, eu acho talvez que você consiga. Vamos tentar? Se não conseguir, está tudo bem, a gente põe de novo, né? E agir naturalmente. Quantas escolas estão atrasadas nisso? Quantas escolas não querem olhar para isso? E o quanto seria maravilhoso que muitas crianças começam a morder por causa do desfraude. Muitas crianças começam a ficar, o tempo, não conseguem brincar e começam a ficar hiperativas, né? Não de diagnóstico, mas ficam movimentando o tempo inteiro para segurar o cocô e o xixi. O quanto as crianças se sentem envergonhadas, né? A gente tem mural de quem tirou a fralda, quem não tirou. A gente tem festa do desfraude. A educação tradicional, ela não respeita a biologia, não respeita nem a ciência. Infelizmente. E agora a birra, a Maia vai falar da birra, deixa eu... A famosa birra, né? Que a gente usa esse termo de forma tão depreciativa, né? Como se nós, adultos, fôssemos tão muito melhores do que as crianças. E aqui eu estou sendo um pouco provocadora de propósito, porque a única vantagem que nós temos sobre as crianças é que nosso cérebro amadureceu. E não foi por mérito nosso, foi por questão biológica. A gente só não se joga no chão, não deveria, porque temos um cérebro maduro, coisa que as crianças não têm ainda, mas nós cobramos delas um comportamento mais maduro do que o nosso até, né? Porque a gente consegue tolerar um adulto que fica bravo, e se for amigo nosso, amiga nossa, a gente toma as dores, é isso aí, você tá certo, mas a criança não deveria se comportar assim, é que não deveria ser, nos fazer passar vergonha no shopping, né? Tadinhos de nós adultos. E aí, quando a gente entende que a birra, na verdade, não tem nada a ver com mau comportamento, que se resume, de fato, uma intensa frustração, uma tempestade neurológica que acontece ali, uma desintegração do cérebro, e a criança fica completamente à mercê dessa falta de habilidade que ela ainda tem pelo cérebro não estar maduro ainda, e de que ela está ali navegando a tempestade, que quando eu, adulto, me sinto atingido ou atingida por aquilo, ofendido ou ofendida, e dou um gelo, castigo, grito, bato, a mensagem que a criança está recebendo é que quando a coisa fica feia, ela não tem com quem contar. E quando a coisa fica feia, ela está repelindo o seu adulto cuidador, que põe em risco a sobrevivência dela. E quando a gente entende que a criança está agindo daquela maneira, de se jogar no chão e gritar, enfim, do corpo estremecer, nada mais é do que um ser humaninho que ainda não tem habilidades para lidar com as próprias emoções, ele está precisando da nossa ajuda. E a Juliana falou isso também nos nossos encontros, de que nós precisamos emprestar o nosso cérebro. A Lívia falou isso também. Precisamos emprestar o nosso neocórtex, o nosso córtex pré-frontal, que temos amadurecido, para esse ser humaninho cujo cérebro não está maduro ainda. Porque entre o adulto e a criança, quem é que tem o cérebro maduro? Sou eu. Eu preciso ajudar essa criança nessa habilidade de aprender a se regular conforme ela vai amadurecendo. Mas enquanto a gente continua nesse sistema violento da educação tradicional, nos embasando em informação vencida, desrespeitando
afetuosa, centrada no adulto, a gente vai continuar praticando violência invisível com as nossas crianças, e é aqui que entram os educadores parentais que podem salvar a infância, compartilhando informação de qualidade, compartilhando informação embasada, científica, que realmente olha para a infância, porque a criança não vai se defender por conta própria, não vai se resolver por conta própria, não vai se ajudar por conta própria. Nós precisamos fazer isso, e o nosso trabalho é trabalho de salva-vidas emocional, salva-vidas que fica na piscina, né, vigiando para ninguém se afogar, e a gente está tentando salvar as pessoas para que elas também não se afoguem nessa sociedade cheia de violência, e ajudar esses pais a navegarem essas tempestades emocionais das crianças. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre isso, para que vocês percebam a importância e como esse chamado é urgente de educadores parentais se formando para ajudar as famílias, porque a verdade é que esse conhecimento não vai cair do céu, não basta intuição para educar, precisamos estudar sim, e estamos aqui para fazer isso. Espalhem essa semente. Se alguém já aprendeu um pouquinho, a gente sabe que uma criança vai receber um pouquinho do olhar mais amoroso, e é essa a esperança que a gente deixa, é esse o nosso servir no mundo. Isso é ser defensor da infância também. É isso. Um beijo. Tchau. Obrigada.